A Lei Magnitsky é uma das armas mais eficientes que existem hoje na atualidade e está na mão do país mais poderoso do mundo. Agora eu vou explicar por que proteger sancionados é uma missão quase que impossível. Muitas pessoas pensam, vou contratar os melhores advogados, vou encontrar brechas legais ou então vou usar paraísos fiscais. E esse é um erro incontornável. Os americanos passaram 20 anos fechando todas as barreiras possíveis. É como tentar escapar de uma prisão que foi construída especificamente para você. A primeira ilusão é que os paraísos fiscais vão te proteger. Suíça, Bahamas, Ilhas Caimã, Singapura, todos seriam destinos seguros. Muito pelo contrário, eles capitularam as pressões americanas. O FATCA, um acordo de compliance mundial de 2010, obriga todos os bancos mundiais a reportar contas de pessoas de interesse americano. Não cumprir significa o banimento do sistema financeiro americano. O resultado disso, até bancos suíços, famosos pelo sigilo bancário, reportam tudo aos americanos. Esse sigilo bancário morreu em 2010 para pessoas sancionadas mundialmente. Vou dar um exemplo concreto. A UBS, o maior banco suíço, paga 780 milhões de dólares anualmente para os americanos, apenas para manter o direito de operar nos Estados Unidos. Eles não vão arriscar isso para proteger um sancionado qualquer. Outra ilusão é achar que várias cidadanias podem te proteger. Novamente, esse é um erro fatal. Sanções seguem a pessoa e não a cidadania dela. Se você é sancionado como brasileiro, não adianta ter passaporte italiano. Vai continuar sendo sancionado da mesma forma. O pior, os países aliados dos Estados Unidos são obrigados a cumprir também essas sanções americanas. Se você é sancionado pelos Estados Unidos, automaticamente fica banido em praticamente 50 países do mundo. A União Europeia tem lei própria sobre sanções que replica as sanções americanas. O Reino Unido, a mesma coisa. Canadá, Austrália, Japão, todos seguem essa liderança americana quando o assunto é bloquear pessoas sancionadas. É como ser declarado morto em todos os cartórios simultaneamente. Não adianta você ter 10 certidões de nascimento diferentes, elas não vão funcionar nesse caso. Outra ilusão é de estruturas complexas de trusts e holdings que vão esconder todos os seus ativos. Os americanos têm tecnologia específica para quebrar essas estruturas. Eles entendem isso como uma propriedade beneficiária, não importa quantas camadas de empresa você crie. Eles rastreiam até chegar na pessoa física que realmente controla tudo isso. Quer ver um exemplo disso? Um oligarca cria uma empresa A nas Ilhas Caimã, que controla a empresa B na Irlanda, que por sua vez controla uma empresa C em Singapura, que tem os ativos na Suíça. Os Estados Unidos vão rastrear toda essa cadeia inteira. Todas as empresas ficam congeladas simultaneamente. É uma teia. Quando move uma das pontas, todo o restante vai movimentar junto. Nessa altura, a ilusão de que você pode transferir tudo para a esposa ou filhos, então, nem pensar. É a tentativa mais comum e, obviamente, a mais inútil por tudo que a gente já discutiu aqui. Com a presunção do controle familiar, eles vão compreender que tudo que está em nome da família está a mando do sancionado. Para quebrar essa presunção, a família precisa comprovar a independência financeira total. Mas como provar quando todas as contas estão congeladas? É muito difícil. Sem acesso a todos esses recursos, é até impossível contratar bons advogados para comprovar a sua inocência. E justamente o que torna o escape praticamente impossível é a tecnologia. Os Estados Unidos não dependem mais apenas de investigadores humanos, usam muita inteligência artificial que nunca dorme, nunca se distrai e nunca esquece de nada disso. Algoritmos aprendem constantemente os padrões de evasão. Cada vez que alguém tenta escapar usando o método X, o sistema inteiro aprende e fica melhor em detectar justamente aquele método. Obviamente que a tecnologia é só uma parte dessa história. A outra parte é justamente a cooperação internacional forçada entre instituições, empresas e países aliados. Os americanos usam o acesso ao mercado americano como argumento de coerção. País que não coopera acaba perdendo acesso. E nesse momento, os países precisam escolher ou cooperar com as sanções americanas ou então perder, em alguns casos, até 25% do PIB. Sim, dá para se entender como uma chantagem institucionalizada. E funciona, tá? 100% das vezes. O resultado final disso tudo é que os sancionados acabam sendo abandonados por todos. Não por maldade, mas por autopreservação. A família abandona para se proteger, amigos se afastam para não serem contaminados, advogados param de representar para também não virarem facilitadores. É isolamento total e sistemático, a pessoa vira um fantasma social. E a tentativa de proteção só piora a situação. Quanto mais você tenta ajudar, mais pessoas são arrastadas para o mesmo buraco. É como tentar salvar uma pessoa que está se afogando quando você nem mesmo sabe nadar. As duas pessoas acabam morrendo afogadas. A única estratégia que funciona é o abandono total e imediato. É cruel, mas é real. A realidade aqui que precisa ser dita é que no século XXI, proteção familiar vale muito menos do que sobrevivência financeira. A Lei Magnitsky quebrou o código de lealdade mais antigo da humanidade, proteger a família. Agora, proteger a família pode significar destruir a família inteira. Não é sobre moralidade, é sobre matemática. Salvar uma pessoa versus condenar 10 outras pessoas. A conta não fecha. Estamos vivendo numa era geopolítica onde dinheiro é mais poderoso do que exércitos. Sanções acabam sendo mais eficazes do que bombas. E isolamento financeiro é pior do que prisão. A Lei Magnitsky não é só uma lei, é um modelo de futuro. Outros países já estão copiando esse modelo. Reino Unido tem uma lei parecida, a União Europeia também já aplica, Canadá e Austrália seguiram o mesmo caminho. Em 20 anos, qualquer país poderá banir qualquer pessoa do sistema financeiro global. É o fim da privacidade financeira e o início da era de transparência forçada para aqueles que de fato violam os princípios fundamentais da humanidade. A pergunta que todos precisam fazer é: vale a pena arriscar centenas de inocentes para proteger apenas um culpado? É um dilema moral impossível numa era onde lealdade virou luxo que poucos podem de fato pagar. Agora, para você, brasileiro, que está assistindo essas tensões todas entre Brasil e Estados Unidos, entendam que estamos falando sobre o futuro de famílias inteiras. Se autoridades brasileiras forem sancionadas, não será só problema delas. Será problema de filhos, cônjuges, amigos, advogados, empresários e
também funcionários. A Lei Magnitsky é uma das armas mais eficientes que existem hoje na atualidade e está na mão do país mais poderoso do mundo. Até hoje, todos que tentaram enfrentar essa potência ao redor do mundo nunca tiveram sucesso. E hoje, meu objetivo foi te mostrar que essa sanção não é apenas para um indivíduo. Todos ao redor podem, de fato, ser sancionados juntos. Todos aqueles que tentam proteger aquele indivíduo podem ser sancionados juntos. E aqui está o maior risco. Se um país, em termos de governo, tentar, de fato, blindar e proteger um indivíduo sancionado pela Lei Magnitsky, esse país inteiro pode ser alvo de sanções. E aqui está o grande alerta hoje para o Brasil. Vale a pena salvar um indivíduo em troca de toda a nação? Se até mesmo a própria família se afasta dos sancionados para não sofrer sanções, quanto mais um país inteiro. Eu, de fato, não acredito que o discurso de soberania nacional seja capaz de fato, proteger uma sociedade inteira das ações de poucos que, de fato, detêm o poder e que determinam, através das suas ações, o destino de toda uma população. Você sabia que a Lei Magnitsky pode ter essa amplitude toda, ou seja, alcançar pessoas que só por estarem conectadas com os sancionados também podem sofrer consequências?